Boa noite, eu sou o Clairton e vou estar falando um pouquinho sobre é, hash, mais especificamente sobre o hash do algoritmo implementado pelo algoritmo SHA-1 ou SHA-1. Primeiramente, o que é hash? Hash, de uma maneira bem simplificada, seria eu gerar um identificador de um arquivo. Por exemplo, eu tenho um arquivo, quero disponibilizar ele para outra pessoa baixar através do FTP ou do meu blog e quero ter certeza que depois da pessoa ter baixado esse arquivo, ele ainda continue na mesma forma que quando eu disponibilizei para baixar. Então eu gero um hash, que é o identificador do arquivo, e se depois dessa pessoa ter baixado, faltou um pedaço, alguma parte, o que seja um byte, ao ela gerar o hash novamente, então não vai ter o mesmo hash, que quer dizer que esse arquivo não está íntegro, que faltou um pedaço ou alguma parte dele. Então seria uma utilidade assim bem explicada de maneira que é usada no nosso dia a dia, o dia a dia da maioria das pessoas, a gente acaba usando mesmo sem saber. Então, também o hash, ele não vai ter retorno, você não vai ter, teoricamente, não teria como você pegar o hash e descobrir a partir do que ele foi gerado. Então, o SHA-1 ou SHA-1, ele é usado amplamente em protocolos como o TLS, SSL, SSH e assim por diante. Ele foi publicado pelo Instituto de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né? E para ser um sucessor do MD5, que também é outro algoritmo de hash. Existem outros algoritmos como o SHA-256, o SHA-512, que geram um hash, ou um número, ou um identificador ainda maior, tornando assim praticamente incoincidível de ter duas informações diferentes gerarem o mesmo hash igual. Eu também vou dar um exemplo aqui de algo bem prático do dia a dia, que é usado em ambientes de desenvolvimento, que é o Git. O Git, que é um sistema de versionamento que é usado para versionar sistemas, softwares e o que você desejar, sendo um arquivo eletrônico. Então o Git ele usa esse algoritmo, o SHA-1, para gerar um hash de cada alteração, de cada snapshot, de cada marco que você queira estar, de cada ponto importante que você queira estar marcando, né, no seu repositório, no seu software, e assim por diante. Então eu vou estar criando uma pasta aqui e vou estar iniciando um repositório Git aqui e vou estar adicionando um arquivo e vou estar comitando esse arquivo. Então, quando eu comitar esse arquivo, ele vai gerar um hash que é o identificador desse commit. Você pode ver aqui, ó, essa sequência de números e letras. Então é o hash do commit atual que eu fiz. Ao alterar esse arquivo que eu criei, vou adicionar aqui apenas uma letra. Ele vai identificar que vai acusar que houve uma alteração de arquivo aqui no arquivo que eu adicionei, que seria esse arquivo aqui, né? Então eu vou comitar
esse arquivo. Então ele gerou um outro hash. Eu tenho então dois commits, cada um vai ter um hash diferente. Esse hash ele é gerado levando em conta o usuário, as alterações que houve no arquivo e essas informações. Então ele vai gerar um hash de todas essas informações junto. Então seja praticamente impossível que venha a ter duas sequências de caracteres e números como tem aqui em um mesmo projeto. Também isso dá uma segurança que se alguém porventura queira mudar o histórico ou estar usando de uma maneira, usando esse histórico, burlando ele ou alguma coisa nesse sentido, então não vai ter como, porque se ele mudar, mesmo que voltar aquele ponto e fizer alguma alteração em algum arquivo, ele já vai gerar um outro hash. Então isso é bem interessante para a segurança do histórico de alterações. Bom, era isso então. Obrigado.